Professor, eu já vou começar porque o assunto é longo. Então, boa noite a todos. Lembrando que essa apresentação está sendo gravada, depois vai ficar lá no YouTube da turma. Finanças Pessoais UFRJ. Bom, no final de dezembro, boa noite a todos, né? Final de dezembro eu fui convidado por uma menina chamada Arielle. Ela se formou em administração lá pela Universidade Federal Rural e, na época, ela soube do meu nome para fazer uma apresentação sobre finanças pessoais lá na Rural. E a gente tem amizade desde então. Ela me convidou, ela tem um canal no YouTube, se não me engano, e ela me convidou para fazer uma apresentação para ela. E durante essa apresentação, que se não me engano foi no dia 10 de dezembro, aliás, parte do que eu falei era incentivando as pessoas a irem para a Bolsa de Valores. E aí eu tinha comentado com ela que eu estaria propondo para ela fazer uma transmissão ao vivo de Bolsa de Valores. Mas simplesmente toquei no assunto e a transmissão chegou ao final, a gente se despediu. No outro dia ela falou que foi consultada por várias pessoas que assistiram a essa transmissão e solicitaram para ela uma apresentação sobre os primeiros passos na Bolsa de Valores. Como ela está em fase de defesa de dissertação de mestrado, ela vai deixar um pouco o YouTube de lado, as apresentações dela, vai pegar em janeiro, fevereiro e março para fazer uma reta final e escrever o trabalho de pesquisa. E ela me perguntou se eu poderia produzir um vídeo, fazer uma apresentação e produzir um vídeo sobre isso que ela colocaria no canal. Mas não precisaria se preparar para fazer uma entrevista, como foi o caso. Aí eu topei. O prazo para eu entregar essa apresentação é agora, sexta-feira, dia 8. Então eu comecei a fazer essa apresentação que eu vou passar para vocês agora, no final do ano passado, e terminei hoje. Ela está mais ou menos praticamente terminada já. Então só me falta agora fazer o vídeo dela e mandar o link para a menina. Então, a ideia é que vocês tenham, com base nessa apresentação, estímulo para participarem da Bolsa de Valores. A propósito, eu tenho um ex-aluno, que nem vocês aí, da nossa FAC, do curso de Contábeis. Ele já investe há bastante tempo. Num prazo de 10 anos, ele conseguiu bastante dinheiro. Vou deixar para ele dizer lá o quanto. E ele teve uma performance muito boa ao longo de... Ele já deve ser investidor há uns 15 anos ou mais. E aí eu convidei ele na quinta-feira, falou que vai fazer uma apresentação para a gente. Então, eu realmente recomendo. Eu vou tentar puxar o início da aula para 6h30, não 7 horas, porque acredito que vai ser bastante importante observar como que um jovem... Eu lembro que a renda dele, na época, era menos de R$5.000 por mês. Ele conseguiu bastante dinheiro porque ele começou a investir. Primeiro investimento dele, acho até que eu falei com o professor Simval, uma única ação da Petrobras. Ele começou a vida dele de investidor comprando uma ação da Petrobras. E daí, seguiu. Então, eu tenho a impressão que vale a pena ouvir. É o Marcos Chagas. Ele vai estar na quinta-feira, essa é a previsão, ele confirmou comigo no Zap. Então, a gente já vai ter uma boa ideia com o que eu vou apresentar hoje, e aproveitem para ver com ele um bom caso de sucesso aí com Bolsa de Valores. Então, só lembrando, eu não vou ver o rosto de vocês, vou passar agora aqui para o PowerPoint. Se alguém quiser falar ou perguntar alguma coisa, precisa falar para eu ouvir, tá? Não vou ter acesso ao chat, não vou ter acesso a nada. De vez em quando eu vou ter que parar para a galera entrar. Bom, então está aí essa apresentação, os primeiros passos na Bolsa de Valores. Esqueci de perguntar, se voltar a apresentação está aí na tela cheia, tá, né? Tá. Beleza. Então, o nome dessa apresentação é Primeiros Passos na Bolsa de Valores.
Em nome do CRC, eu já fiz algumas apresentações sobre essa, como essa. Algumas universidades já me chamaram para fazer esse tipo de apresentação, inclusive fora do Rio de Janeiro, já falei para Goiás, já falei para Bahia. Então, é um assunto que eu estou razoavelmente confortável para falar, e acho muito importante acadêmicos, principalmente ciências contábeis, na área de administração também, como é a maioria aqui do curso, é contábeis e administração, são cursos que têm a ver com a área de negócios, então eu considero praticamente, entre aspas, uma obrigação. O mercado de capitais, o mercado financeiro, ele precisa ser bem íntimo da gente. Tá? Então, eu tenho uma experiência muito limitada, eu estou fazendo agora, no carnaval desse ano, apenas 2 anos de bolsa, mas já estou dando aí minhas cacetadas, estou tendo alguns tipos de surpresas muito positivas, mesmo com esse ano aí de Covid que a gente teve. Tá? Então, essa é a apresentação que eu vou passar para ela, vou fazer um filme e vou passar o filme lá para a Arielle, essa minha amiga. Então, esse é o roteiro que eu preparei. Eu vou, no caso, vocês já me conhecem, né? Mas no caso lá do canal delas, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre mim, que é a próxima tela. Falar sobre poupança e investimento. Existem algumas diferenças conceituais que eu gosto de diferenciar. Falar sobre juros compostos e criação de riqueza, renda fixa e renda variável, algumas dúvidas comuns, um passo a passo para você fazer os primeiros investimentos, e nas considerações finais, se não me engano, eu tenho 2 questões que eu comento lá um pouco mais de detalhe. Então, aí do lado direito, em cima, está um print desse dia 10 de dezembro do ano passado. Essa é a Arielle, ela fez essa transmissão no dia 10 de dezembro. E para o vídeo dela, vou deixar claro que eu sou o professor universitário, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, professor da Escola de Educação Previdenciária, pesquisador na temática de literacia financeira. Literacia financeira é um assunto que provavelmente eu vou tirar uma aula para a gente comentar, eu tenho alguns estudos sobre esse termo, literacia financeira. Seria uma educação financeira um pouco mais complexa, um pouco mais profunda. Foi assunto não principal, mas um dos assuntos principais, ou um dos assuntos importantes da minha tese de doutorado. E sempre quero deixar claro que eu sou um iniciante da Bolsa de Valores, tenho apenas 2 anos. Eu gosto de citar isso porque para uma das universidades para quem eu falei, foi a PUC de Petrópolis. Na hora das perguntas, alguém lá, um professor, fez uma pergunta muito simples, que era para eu responder, eu não soube responder, então eu gosto de dizer que eu sou iniciante. No caso de ter algum tipo de pergunta que eu não saiba, eu simplesmente vou dizer, olha, não sei, vou pesquisar e tudo mais. Tá? Então, essa minha apresentação realmente tem que entender que eu sou uma pessoa iniciante. E deixo claro aí o meu Instagram, Luiz Oxendorf. Eu tenho o hábito de postar todo dia uma referência literária sobre investimentos, finanças pessoais, endividamento, orçamento e tudo mais. Bom, vamos para a apresentação. Primeiro item, poupança e investimentos. No caso da poupança, são valores que são menores, então quando você compara poupança e investimento, o que a gente academicamente concebe como poupança são valores que são menores. Tá? Então, se você tem 2 tipos de investimentos, um na faixa dos 5 mil, outro na faixa dos 80 mil reais, por exemplo, a gente diz que esse de menor valor, que tem maior liquidez e menor rendimento, seria caracterizado como poupança. Mas, de uma certa forma, você pode chamar tudo de poupança ou tudo de investimento. O que tecnicamente é poupança? Poupança significa ausência de consumo. Se você tem uma renda de 100 e gasta 80, significa, está implícito que você poupa 20. E essa poupança não necessariamente é para uma renda fixa, uma caderneta de poupança, um tesouro direto, que são características mais associadas a essa palavra. Mas também pode-se dizer de investimento. E podemos dizer que todo investimento é, na verdade, o fruto do esforço de poupança, ou seja, do esforço de não consumir a renda. E aí, dentro de uma questão teórica que a gente pode colocar, a gente concebe como poupança algo de menor valor. Né? Vou destinar para a poupança, algo que é para mais uma reserva de emergência, alguma coisa assim. Precisa ser um valor de maior liquidez, assim,
de uma hora para outra você pode precisar de um determinado recurso, então você precisa ter de onde tirar esse valor, ele precisa ser fácil, está na sua mão, na sua conta, né? Então, se um valor está na Bolsa de Valores, por exemplo, por mais liquidez que a ação ou o fundo imobiliário que você tenha lá possa ser convertido em dinheiro, isso vai demorar pelo menos 2 dias. Se o período de 2 dias atravessar um fim de semana, e se for um fim de semana prolongado, como foi o último, de 4 dias, mais os 2 dias de feriado do final do ano passado, você vai ficar 4, 5, 6 dias para pegar esse dinheiro. Então, a liquidez é uma questão importante quando se trata de poupança. Então, tem que ser um valor pequeno, um valor líquido, e você, como consequência, o rendimento ele tende a ser menor, porque normalmente ele é um tipo de alocação que você faz com baixo risco, né? Então, quando você tem baixo risco, normalmente você tem uma maior liquidez associada, tá? Então, e um menor rendimento também. Então, basicamente, você caracterizaria a poupança dessa maneira. Já os investimentos são valores crescentes. Você normalmente faz um investimento visando ao longo prazo, 10, 15, 30, 40 anos lá na frente. Isso é o que eu espero de vocês, porque vocês estão aí, se não me engano, são 28 anos em média. Então, vocês estão abaixo dos 30, tem muito tempo para capitalizar recursos aí para o futuro. Uma menor liquidez, como eu disse, você tem pelo menos a liquidez a conversão, né, do título em dinheiro efetivo na sua conta na Bolsa de Valores, que são 2 dias, mas pode ser que você tenha uma determinada ação, uma determinada cota de fundo imobiliário que não tenha liquidez alta, então você está lá querendo vender e ninguém quer comprar. Então, isso pode acontecer. Às vezes, seu dinheiro está investido num imóvel e você quer vender o seu imóvel de uma hora para outra, não consegue vender de uma hora para outra, vai levar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos para recuperar aquele dinheiro. E o rendimento, ele tende a ser maior porque está, entre aspas, o risco é maior também. Então, existe uma relação direta entre risco e rendimento. Então, existe uma diferença conceitual que o rendimento associado à poupança é menor do que o rendimento associado aos investimentos. Então, são duas palavras que podem ser usadas como sinônimos, mas para fins de estudo, classificação, para ensino, para uma questão mais acadêmica, é interessante a gente abrir esses dois termos. Então, eu fiz aí alguns levantamentos sobre alguns números. Normalmente, a poupança, muito associada à renda fixa, ela tem aí um rendimento que começa a aparecer por volta de 1,5% ao ano, e você encontra alguns na faixa de 5, 6, 7, às vezes até 9% ao ano. Lembrando que quando ele sai do 1,5, 2, 2 e pouco, e vai em direção ao 7, 8, ele vai exigir um pouco mais de você. Então, normalmente, a instituição que te oferece um rendimento mais próximo de 7, 8% ao ano, ele vai te pedir um valor inicial maior, tipo 20 mil, 50 mil, 100 mil, e também um prazo de retorno maior, 1 ano, 3 anos, 5 anos, são itens associados aí a esses investimentos. Normalmente, a gente pode dizer que poupança está relacionado ao termo caderneta de poupança. Também eu gosto muito de usar poupança comum, essa do banco normal. A grande maioria dos CDBs, o que a gente chama de letras de crédito imobiliário, LCI, ou letras de crédito do agronegócio, LCA, e o Tesouro Direto. Eles rendem mais ou menos um valor muito próximo ali, eles estão ali na faixa dos 2%, 3%. Como eu disse, alguns saem dessa faixa 2%, 3%, 3 e pouco, e vão em direção ao 7%, só que eles vão te pedir um maior tempo ou uma maior quantidade de dinheiro aportado. Tá? Então, quando você está falando de poupança, na minha cabeça, em termos de palestra que eu faço, ou de recomendação que eu uso lá na minha consultoria, é esse tipo de coisa. Poderia colocar aqui também a conta do Nubank. Acredito que a maioria de vocês tem, um banco muito comum. Então, aquele dinheiro que a gente deixa no Nubank, que fica de um dia para o outro e rende lá alguns centavos, a referência dele é o CDI. Então, a maioria desses investimentos eles estão muito próximos ali do CDI, um pouco mais, um pouco menos.
Então, são alguns tipos de investimentos associados à poupança. Já investimentos para fins desta minha apresentação, eu, com base nessa experiência que eu tenho de 2 anos, eles estão limitados a ações e fundos imobiliários, somente. Hoje de manhã eu estive lá no dentista, ia tentar fazer lá um implante, eu vi que o dentista também faz investimentos, ele perguntou, você faz opções? Eu falei, não, nem sei o que são opções, nem me interesso muito, eu sou bem tradicional, só ações e fundos imobiliários mesmo. Coloquei o fundo de investimento lá embaixo, porque é uma opção, principalmente para quem inicia, mas eu, por exemplo, como eu li muito a respeito, e a maioria dos autores que eu leio e respeito, eles incentivam muito para que a gente saiba escolher as ações, eles chamam esse termo de stock pickers, né? Os coletores de ações, a pessoa que vai no mercado e escolhe ações ou escolhe os fundos. Então, se você pode fazer isso, por que participar de um fundo onde você vai ser cobrado para alguém fazer isso? Então, se você quer fazer parte de um fundo de investimento que replica o Ibovespa, por exemplo, ele vai te dar o Ibovespa e vai te cobrar por isso. Mas se você quer investir num fundo de Ibovespa, por que você não replica o Ibovespa na sua carteira? Você vai ter um custo muito menor, você vai deixar de pagar o custo de administração. Então, eu coloquei o fundo de investimento e gosto de recomendar esse tipo de investimento apenas para quem está começando. Então, você tem fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, chamados FOF, Funds of Funds, né, fundos de fundos, e tem os fundos que replicam algum tipo de ação, né? Replica o Ibovespa, replica o IBR, se não me engano, replica ações de empresas sustentáveis, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, eu sugiro que você se ligue em apenas ações e fundos imobiliários. Existe uma maneira bem segura de entrar nesse mercado com um certo risco, mas que você fique, de uma certa forma, precavido em relação a alguns riscos que existem. No caso das ações, eu fiz um apanhado rápido. O Ibovespa, no ano de 2018, rendeu 15% ao ano. Repara lá em cima, eu falei de 1,5 para 7. Olha o Ibovespa em 2018, rendeu 15%. 2019, 31%. E 2020, a gente teve aí o fechamento de 2020, se não me engano, quando fiz essa apresentação, o 2020 ainda não tinha terminado, mas faltava 1 ou 2 dias. Ele estava com uma variação positiva de apenas 3%. Lembrando que a gente passou por uma pandemia, né? Então, na maioria das previsões, lá no meio da pandemia, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas iria prever um Ibovespa menor do que começou o ano de 2020. Conseguiu terminar com 3%, então acho que foi lucro. Então, repara que a cesta de ações, são 77 ações, se não me engano, que a gente nomeia como Ibovespa, essa cesta de ações, que representa, se não me engano, 70% do movimento diário da Bolsa de Valores aqui no Brasil, tem retornos bem diferentes da renda fixa. Então, a minha intenção aqui é convidá-los a entender um pouco mais de ações e fundos imobiliários, porque é isso que está esperando vocês. Se vocês têm um tempo grande pela frente, com algum domínio sobre essas taxas, sobre como escolher algumas ações ou fundos imobiliários, é praticamente certo que você consiga um bom resultado no futuro. Então, 3 exemplos aí de rendimento das ações, com base no Ibovespa, que é um índice que, de uma certa forma, replica o movimento acionário aqui no Brasil. 15, 31 e 3%, por isso o nome é renda variável. Os fundos imobiliários que têm um índice equivalente ao Ibovespa, que a gente chama de IFIX, é o índice que mede a performance, o desempenho dos fundos imobiliários, 2018 decresceu 9%, 2019 subiu 30% e agora 2020 caiu 11%. Os fundos imobiliários, lá no meio do ano de 2020, passaram o Ibovespa, e agora no final deram uma caída boa. Eu tenho grande parte da minha carteira de renda variável, parte maciça em fundo imobiliário, e minha carteira desceu bastante por causa desses 11% aí negativo. Então, fundo imobiliário, ele é muito associado à renda passiva, né? Tem até um cara muito bom lá de Goiânia chamado
professor Baroni, ele falou uma vez uma coisa bem interessante. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você tem que saber que você está comprando fluxo de caixa. Então, colocou dinheiro em fundo imobiliário, você sabe que no mês seguinte, praticamente, você já vai começar a ter rendimento daquele fluxo. Esse gritinho é meu filho, que tem 7 meses. Tá? Então, repara que ações e fundos imobiliários, como é que a coisa dança, né? As taxas sobem e descem com bastante intensidade. E estar dentro da renda variável é, num primeiro passo, entender esse sobe e desce. E aí, quando você começa a entender, quando você começa a se acostumar com esse sobe e desce, saber mais ou menos uma boa hora de entrar, e se for o caso sair, não recomendo que fique entrando e saindo, recomendo que compre ações para a sua aposentadoria. Então, entender esse movimento de sobe e desce é uma coisa interessante. Então, só terminando aí essa questão dos fundos de investimento, na minha opinião, se você quiser fazer a sua primeira experiência com fundo de investimento, comprar uma, duas cotas só para ver como é que é. Vou molhar estou indo na praia, vou só molhar meu pé para ver a temperatura da água. Então, eu recomendo o fundo de investimento. Eu acho improvável que você escolha um bom fundo de investimento que seja melhor do que escolher ações. É o que eu acho, em princípio. Tá? A gente tem que aprender a escolher as ações para não ter que pagar essas taxas dos fundos de investimento. Então, eu peguei essa informação que eu acabei de passar e coloquei esses números num gráfico que está aí do lado direito. Então, vocês podem ver aí ano de 18, 19 e 20, em cores diferentes. Repara como a gente passa. São quatro itens que tem aí: a poupança, o tesouro direto, o Ibovespa e o IFIX. Repara que quando vai da esquerda para a direita, como é que fica esse sobe e desce. Então, esse gráfico está representando uma ida, um passeio nas taxas, saindo da poupança, indo para o investimento, saindo da renda fixa, indo para a renda variável. O número de pessoas que tem muito medo do mercado financeiro, que, consequentemente, investe em investimentos, digamos, mais seguros, né, e menos rentáveis, que é o caso da renda fixa, estão muito atrelados a esse crescimento certo, digamos assim, né? Só que bem devagar, passo de tartaruga, mês a mês. Se não me engano, foi 1 ou 2 dias atrás, eu vi que o saldo de depósito da caderneta de poupança aqui no Brasil cresceu em 1 bilhão. Né? As pessoas estão com muito medo. Essas notícias de variação do Ibovespa, o Trump vai sair, não vai sair, o Bolsonaro vai sair, não vai sair, esse tipo de coisa abala muito o mercado. Então, a galera quer ficar fora disso, vai para a renda fixa. Mas a gente tem que entender que renda fixa não é, eu vou mostrar aí com o gráfico, não é uma coisa muito boa, principalmente como vocês são jovens, alunos de uma universidade federal conceituada. Não acredito que vocês vão aprender a investir aqui comigo nessa apresentação, nessa disciplina, mas eu vou convidar vocês a estudarem esse assunto. Então, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, certamente vocês vão entender bem o que eu estou falando. Então, essa amostra que eu trouxe de índices de renda fixa, renda variável, poupança e investimento, aí eu peguei alguns números dos meus investimentos, esses não são todos os meus investimentos, são alguns deles, e aí eu peguei alguns exemplos para a gente ver como é que é isso na prática. Como é que foi? Eu peguei lá o saldo 31 de dezembro do ano de 19, 31 de dezembro de 2020, então essa variação que eu vou mostrar é o que aconteceu no ano de 2019. Então, começa aí para o investimento de previdência privada, que eu fiz no Bradesco quando eu tinha 29 anos, se não me engano, ou seja, há 26 anos. Então, esse investimento que eu fiz está com 26 anos de existência. Ele, no ano passado, ele rendeu 24%, ou seja, 1,82% ao mês. Isso sem considerar os depósitos. Quando eu considero os depósitos, o rendimento cai para 1,7% ao mês, altíssimo. E eu considero ele uma espécie de renda fixa. Não é renda fixa, mas é uma previdência privada que nem existe mais. Ele dá IPCA mais 7% ao ano. É uma coisa absurdamente alta. Então, é um exemplo de previdência privada que valeu a pena lá, quando eu tinha meus 29 anos, e estava pensando nos meus 60 anos, que vai ser daqui a pouco, e fazer não tinha experiência alguma com investimento, então
deixei o Bradesco cuidar aí do meu dinheiro, e ele cuidou bem. Tá? Então, esse fundo ele rende muito dinheiro, mês a mês, está caminhando para o dia do saque lá daqui a uns 4, 5 anos. Algumas ações que eu tenho na XP, na corretora XP, que, na minha opinião, é uma das melhores corretoras. Aliás, tem um amigo meu que é corretor, que é assessor da XP, que já falou que vai vir aqui falar com a gente. Então, as ações que eu tenho na XP, durante o ano de 2020, renderam 82%. Então, esse é um exemplo bem interessante. Não tive critérios para escolher essas ações, daqui a pouco eu vou mostrar quais são, mas é um exemplo de renda variável. Né? Então, você tem uma porção de ações que varia num ano 82%. Lembrando, renda fixa, falei ainda agora, 3, 4, 5% ao mês. Você compara com 82%, você realmente não pode ficar na renda fixa. Não pode. Você é jovem, é ligado à área de negócios, isso aqui tem que ser algo que você domine pelo menos um pouquinho. Agora, vamos lá. Tem aqui uma outra carteira, essa carteira mistura ações e fundos imobiliários, estão numa corretora chamada Modal, uma pessoa próxima a mim. Essa carteira perdeu de valor 6% no período, ou seja, a cada mês perdeu 0,5% de valor. Depois a gente vai ver, se não me engano, foi Ambev, Itaúsa e 2 fundos imobiliários jogaram essa carteira lá para baixo. Compensação, aí dentro tem a Vale, que explodiu para cima. Então, mexer com renda variável, você começar a entender essas oscilações. Se tem algum valor desse que não está te dando satisfação, você sai dele e vai para outros. Você vai, de uma certa forma, escolhendo melhor. A pessoa que gerencia essa carteira não é muito ligada no mercado financeiro e é muito passiva em relação ao mercado. Então, podia estar muito melhor. Nessa amostra que eu fiz aí, está um pouco pior, mas o fato de ter descido, a pessoa que detém essa carteira aí, como eu falei, a Ambev e Itaúsa estão muito descontadas nessa carteira, então valeria a pena comprar, por exemplo, para melhorar o preço médio. O professor Simval até falou isso numa outra aula aí. Tá? Então, o fato de você estar mexendo com renda variável e a sua carteira estar caindo, não quer dizer que você está com desempenho ruim. Ele está ruim, digamos assim, naquele momento, mas se você tiver um fundo de oportunidade, por exemplo, na renda fixa, você pode aproveitar esse momento e comprar mais ações, comprar mais fundos imobiliários. É o caso que essa pessoa poderia fazer agora. E o Tesouro Direto, que já foi uma coisa muito, muito boa, hoje em dia não está lá essas coisas. O Tesouro Direto que eu tenho na Clear, ele rendeu 2,25% no ano de 2020, ou seja, apenas 0,19% ao mês. Lembra do que eu falei lá? 1,5%, 1%, esse tipo de coisa ao ano, né? Bom, isso daí, em gráficos, tem esse gráfico aí que eu vou colocar nos próximos slides um pouco expandido, mas repara que o terceiro item aí, que é ações e fundos imobiliários na Modal, como é que ele fica pequeno em relação a XP, como é que essa variação de 82%, ela sobressai em relação a essas ações aí na Modal. Então, esse gráfico expandido, repara aí, chegou alguém. Repara aí, dentro desse lote de ações que tem na XP, tem ações da Embraer que caíram muito, né? A pandemia fez com que os voos no mundo inteiro fossem prejudicados, então todo o mercado de aviação ele ficou com um problema. Então, aqui no Brasil, a Embraer é uma das melhores fábricas de aviação que existem no mundo, tecnologia muito boa, os aviões da Embraer são muito bons. Eu comprei Embraer porque eu gosto muito de aviação, foi uma compra mais passional, digamos assim, e aí eu mantive essas ações na carteira. Mas elas caíram bastante, se não me engano, eu comprei na faixa de 18, 19, elas estão hoje a 8, 9, por aí. Então, perderam muito valor. A TASA, que é a Taurus, né, de armas, que dentro dessa carteira eu tenho, em média, 10 vezes o que eu tenho nas outras. Então, se eu tenho 10 ações da Embraer, eu tenho 100 da TASA, da Taurus. Então, foi uma ação que valorizou muito. Então, essa puxada que deu na XP, por um acaso, foi das ações da Taurus.
Eu sabia que a Taurus ia valorizar? Não sabia. Tá? Mas foi o principal motor dessa subida aí. Fleury é uma empresa de saúde. A Itaúsa, muita gente está falando que é a grande oportunidade, essa Itaúsa, que é a controladora do Itaú. O preço dela deveria ser na faixa de 18, 19 reais, se não me engano, ela está beirando aí os 10, 11, 12, mais ou menos. Então, ela está muito descontada. Eu creio muito nessa ação, uma ação muito boa, mas assim, ultimamente eu estou um pouco com o pé atrás com relação aos bancos, o que vai acontecer. Mas eu sei, por exemplo, que essa Itaúsa está com um valor de dividendos represado lá. Ano passado, o Banco Central determinou que os bancos não pagassem mais do que 25% dos seus lucros em dividendos. Então, a maioria dos bancos estão com lucro retido lá, pronto para despejar para os acionistas, quando essa questão aí do Covid ficar melhor. Então, o pessoal acha que essa Itaúsa vai estourar lá no futuro. E a Petrobras parece que teve uma quedazinha aí durante o ano de 2019. Reparem aí na modal, que é o item seguinte. Então, Ambev, que caiu, como eu falei, B3, né, a B3 tem ações na própria B3, subiu bastante, Itaúsa caiu, Petrobras caiu, Vale subiu demais, e esses dois itens aí, o número 11, que significa, não é que significa fundos imobiliários, mas todos os fundos imobiliários têm o número 11, né? Então, o VRTA e os PML são dois fundos que caíram bastante e levaram o rendimento desse dinheiro aí lá da modal lá para baixo. Vamos ver aberto cada um deles, a XP e a modal. Então, dentro dessa minha carteira da XP, aí do lado direito tem os números, né, e os gráficos. Reparem que o dinheiro que eu tinha investido em Taurus, ele variou 210% num ano. Então, de novo, eu estou lembrando, eu tenho que fazer essa referência com vocês o tempo inteiro. Renda fixa, você vai estar mirando em 1, 2, 3, 4% ao ano. Renda variável, você está com possibilidade de ganhar 80%, 60%, 100%, 300% no ano. Tá? Vai ter hora que você vai perder, você vai ter uma desvalorização. Em vez de você perder a cabeça, você tem que pensar, como o Benjamin Graham gosta de falar, provavelmente o investidor mais famoso do mundo, ele já está falecido. Você tem que aproveitar essas oportunidades para comprar ações. Então, se é uma empresa boa, que tenha fundamentos, e ela está indo lá para baixo, você pega dinheiro que você tem guardado para isso e joga ali. O resultado lá na frente vai ser muito bom. Tá? Então, essa empresa foi a responsável pela subida grande aí na XP. Fleury caiu 11, Itaúsa caiu 16 e Petrobras está 17 positivo, mas tenho quase certeza que isso está errado. Eu acho que é 17 negativo. Não vou achar isso aqui agora. Tá aqui, tá errado. Não. Eu vou ver depois. Eu acho que é 17 negativo, Petrobras. Tá? E a modal tem que andar um pouco mais rápido, senão eu não vou conseguir. Reparem aí que apenas a B3 e a Vale subiram, né? E 1, 2, 3, 4, 5 ativos caíram. Então, o que vai acontecer com a renda variável? Não sei. Por exemplo, a Ambev é uma empresa muito boa, muito boa. Né? Então, ela perdeu 18% do preço dela em 2020. Para quem confia na Ambev, que entende que ela tenha bons fundamentos, está aí uma boa oportunidade de compra. Uma empresa que em 2020 perdeu 18% do valor dela, de percepção dos indivíduos da Bolsa, caiu aí em 18%. E por aí vai. Tá? Então, reparem que isso aqui é renda variável, bem diferente da renda fixa, que vai crescendo bem devagarzinho. Tá? Então, poupança, muito recomendado para formar um fundo de emergência, para quando você precisar de um dinheiro de uma hora para outra, ou que também é chamado de fundo de oportunidade, que é um fundo de emergência um pouco mais parrudo. Então, digamos que um fundo de emergência para você seria 3, 4 mil reais, você poderia deixar aí 10, 15, 20 mil reais num fundo de oportunidade, sentado na renda fixa e observando essas boas empresas que ficam desvalorizadas, para poder comprar mais ações em função dessa queda de valores. A gente chama isso de fundo de oportunidade, é você ter um dinheiro na renda fixa pronto para investir em boas empresas.
poupança, ou esse fundo de emergência, para quem tem renda estável, caso dos servidores públicos, pelo menos na maioria das vezes, né, uma consultoria que eu dou, eu recomendo que as pessoas tenham 20% da renda mensal com alta liquidez. Então, se um determinado servidor público ele tem 10 mil de salário, eu recomendo que ele tenha 2 mil reais num fundo de poupança, num tesouro direto, alguma coisa que ele possa resgatar rapidamente. E quem tem a renda instável, né, pessoas que trabalham com vendas, com comissões, etc., normalmente as pessoas recomendam de 3 a 9 meses de gastos essenciais, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento, um orçamento. Meus gastos essenciais aqui na minha casa são R$ 2.100. Então, eu quero 5 meses de garantias, multiplica esse valor por 5, forma o seu fundo de emergência. Por que 3 ou por que 9 meses? Quanto mais rápido você acha que você retorna para o mercado, mais próximo de 3 meses. Quanto mais você tiver dificuldade de reposição, mais você vai em direção aos 9 meses. Então, investimentos são destinados mais para fins de aposentadoria, é o caso de vocês, guardar dinheiro para quando vocês estiverem na fase de aposentadoria. Para um outro conceito também interessante, chamado de independência financeira, você ter dinheiro suficiente para trabalhar apenas e tão somente se você quiser. É o caso desse rapaz que vai vir aí na quinta-feira. Provavelmente ele tem dinheiro suficiente para ele parar de trabalhar, mas não sei se o sonho dele ainda continua. O sonho dele é ser professor de história. Então, ele vai chegar num ponto, se ele quiser ser professor de história, repare, ele não vai precisar do dinheiro de ser professor para viver. Então, o conceito de independência financeira é um conceito bem interessante, um pouco diferente da aposentadoria, tem algumas semelhanças, mas a independência financeira dá a você a possibilidade de não trabalhar se não quiser. Então, investimentos para você juntar recursos, ou seja, criar riqueza, e consumir recursos, que eu estou chamando de fruição da riqueza. Então, eu acho muito interessante a gente ter um propósito para juntar dinheiro e um propósito para gastar esse dinheiro. Porque senão a gente junta por juntar, morre e deixa esse dinheiro para os outros e não vale a pena. Então, seria interessante a gente fazer um planejamento que considere a utilização desse dinheiro ainda em vida. Então, dentro dessa questão de primeiros passos na Bolsa de Valores, eu tenho que ter essa ideia bem interessante do que são juros compostos, do que é criação de riqueza. Juros compostos, tenho a impressão que a maioria de vocês tem uma boa ideia. Grande parte dos alunos que vêm fazer finanças pessoais, no caso de contábil, já está mais no final do período, do curso, já passou por matemática financeira, já tem uma ideia de como os juros compostos trabalham. Quem não é da área financeira, tem um pouco de dificuldade para entender as variáveis que compõem essa capitalização dos juros, que a gente dá o nome de juros compostos. Esse processo dos juros compostos ele é importante para essa ideia de criação de riqueza. A gente tem que ter uma ideia de que o nosso patrimônio líquido, o que a gente tem, bens e direitos, menos o que a gente deve, as obrigações, ou seja, de uma certa forma, o nosso patrimônio líquido, ele precisa crescer ao longo do tempo. Então, existem algumas variáveis que eu tenho que dominar. N, que é tempo, e vocês com uma idade média de 28 anos, pelo que eu vi da turma de vocês. Vocês têm muito tempo pela frente, então o tempo é muito importante, e também a taxa. Falei para vocês algumas empresas que dão mais, outras que dão menos, outras que são negativas, então essas duas variáveis vocês têm que saber usar, têm que entender para poder fazer esse processo de criação de riqueza, trabalhar e trabalhar bem para vocês. Aí eu peguei aqui algumas coisas para poder comentar. Então, juros compostos, qual é a ideia que tem por trás disso? Lembrando que esse vídeo é para as pessoas lá do canal da Arielle que não sabem o que é isso. Isso aí é chovendo molhado para a maioria de vocês. A cada período, o juro recebido aumenta o principal, mas o que isso tem a ver com quem vai para a Bolsa? No início, a gente começa a receber alguns proventos, que começa a cair na nossa conta, 10 centavos, R$1, R$3, R$15. Em vez de tirar esse dinheiro para fazer alguma coisa, tomar uma cerveja ou pagar um almoço, seria interessante a gente voltar esse dinheiro para dentro dos ativos. Então, a ideia de que os proventos que eu vou receber, eles retornem para dentro das empresas. Você pega aquele dinheiro e compre mais ações, você pega aquele dinheiro e compre mais cotas de fundo imobiliário. O seu efeito depende da taxa e do tempo, como eu disse. A taxa você tem que saber identificar as boas oportunidades da Bolsa. Se você está zerado na Bolsa, lembre-se que há 2 anos eu estava zerado na Bolsa. Hoje em dia, eu estou usando,
esse espaço aqui na disciplina de Finanças Pessoais para falar sobre bolsas. Sou convidado, às vezes, pelo Conselho Regional de Contabilidade, por algumas universidades, para fazer apresentações parecidas com essa. Então, você vai começar a entender, a dominar isso conforme você vai tendo experiência. Então, você tem que saber diferenciar ativos diferentes e as respectivas taxas. E tempo, a condição de vocês é bem diferente da minha e bem diferente da do professor Simval. A gente já está numa fase próxima da aposentadoria. Vocês estão começando a vida laboral de vocês. Vocês têm 20, 30, 40 anos pela frente. Eu fiz uma conta rápida aqui, eu tenho 10, 15 anos para juntar e mais 15 para gastar. Olha que diferença, né? Então, o tempo para vocês é muito importante. Lá no finalzinho, nas considerações finais, eu vou apertar isso aí na cabeça de vocês. Luiz, e tem uma... Sim, pois não. Só reforçando aí para não perder a oportunidade. Tá? Pois não. A gente, quando é novo e ainda não ingressou no mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é perverso. Tá? Então, eu gosto muito de fazer uma abordagem sobre a materialidade e a imaterialidade das finanças pessoais, né? Então, e a gente traz a professora Tereza para falar da imaterialidade. Ela, no último encontro que nós tivemos, ela fez a palestra dela e ela vai já marcar para a próxima palestra dela aqui conosco. Ah, que bom. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, esse mundo do trabalho é um mundo perverso. Vocês vão inaugurar um mundo perverso. E vocês vão ver que ali é guerra de foice no escuro, é uma briga por poder, é uma confusão demoníaca. E quanto maior a sua posição dentro da cadeia escalar de comando, maior é a queda. Então, quando você está lá em cima da estrutura orgânica da empresa, tá? Aquele posto é cobiçado por todos que não estão. Então, você vai ter que passar grande parte do seu tempo se defendendo e grande parte do seu tempo atacando. Então, é desgastante. Então, o que possibilita um pouco de tranquilidade à sua existência é o fato de você criar mecanismos de poupança constante. Para quê? Isso é a sua carta de alforria. Isso é um colchão, é um pulmão que você tem, porque se o ambiente, se o clima organizacional estiver ruim, você pode sair da empresa e você sabe que você tem um lastro para se sustentar durante algum tempo, para você procurar algo melhor. Então, eu tenho um amigo meu que acabou de sair do grupo Petrobras, se aposentou, né? E ele trabalhava numa situação, estava lá em cima, no topo da cadeia escalar de comando, e ele já não aguentava mais a pressão, porque ele tinha que chegar lá muito cedo e sair muito tarde. Aquilo estava desgastando a ele, mas uma coisa assim gigantesca. Aí ele saiu de uma empresa, foi para outra empresa, ele pensou que fosse diminuir o desgaste, mas, na verdade, não saiu do lugar, porque veio a pandemia, ele teve que trabalhar em casa, então ele estava trabalhando de 6 horas da manhã até meia-noite, 1h, ele já não aguentava mais, porque a gente, na medida que vai passando o tempo, nós vamos perdendo energia. Ele pegou e já estava com tempo para se aposentar, ele pediu para ir embora, ele foi embora e se aposentou. Então, quando ele se aposenta, ele saiu num patamar de alto nível da Petrobras, um salário muito bom, para ganhar, ele já tinha uma aposentadoria do INSS que deu R$5.000 e mais 5 mil do fundo de pensão da Petrobras, que são 10. Ou seja, ele saiu de uma plataforma assim, de um patamar de 40 mil para ganhar 10. Mas esses 10 é um 10 que lhe traz conforto, dá qualidade de vida. Por quê? Porque ele passou esse tempo todo ralando para comprar o imóvel, ele tem hoje o imóvel, e ele agora vai ter que aprender a viver só com os 10. Porque o resto que ele poupou ao longo da vida agora vai servir de
complemento num momento de necessidade. Então, é o seguinte, é o famoso eu vou ser amanhã, que é aquela velha propaganda que tinha antigamente na televisão, né? O sujeito, se ele olhar para uma pessoa que teve o bom senso de, ao longo da vida, ir poupando constantemente, né? E o outro que não teve, quando chega nesse momento da aposentadoria, tem que passar a sacolinha na família para sobreviver. Porque se você está num alto nível, ganhando 40, e baixa para 10, você imagine o esforço que você tem que fazer, né? Então, isso aí, essa matéria Finanças Pessoais, eu diria que ela é a matéria mais importante do resto de suas vidas. Continua, Luiz, por favor. Beleza. Bom, então, ainda sobre essa questão dos juros compostos, é muito dito, eu não sei se ele realmente falou isso, mas o Albert Einstein, o que a gente chama de Einstein, ele citou que os juros compostos são a maior maravilha do mundo, alguma coisa assim. Tá aí, ó. O juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Então, eu achei interessante trazer essa frase, porque ele fala sobre acumulação de riqueza, e criação de riqueza é um processo importante para quem está pensando em entrar para a Bolsa. Tá? Mas a gente tem que entender que a entrada na Bolsa vai vir acompanhada de alguns solavancos. Agora, mais cedo, pela manhã, início da tarde, estive conversando com o professor Simval de uma experiência muito, como é que eu diria, muito traumática para mim aqui, do dia 29 de dezembro para cá, uma operação errada que eu fiz. Mexi com uma quantidade relativamente grande de dinheiro, considerando o meu patrimônio, e tive alguns encargos bem pesados para mim, assim, considerando, de novo, o peixe pequeno que eu sou. Então, alguns dissabores a gente vai tendo, só que o que é muito importante, esse processo de criação de riqueza, é feito disso. E a maioria das pessoas, quando leva 1, 2 porradas, vai embora. Tá? Então, persistir na Bolsa, normalmente as pessoas são recompensadas lá na frente. Então, esse processo de criação de riqueza, ele precisa ser entendido por vocês. Essas variações que eu estou mostrando, isso aí é só a ponta do iceberg. A amostra que eu estou dando para vocês é minúscula, porque eu estou pegando uma experiência minha, uma pessoa que é minúscula, entendeu? Mas já estou começando a entender como é que a banda toca e já estou tendo alguns retornos que eu estou achando interessante, em apenas 2 anos. Tá? Então, lembrando, eu tenho 15, já se passaram 2, vocês têm muito mais tempo pela frente, e é mais do que urgente que isso daí entre na cabeça de vocês e faça parte da vida de vocês. Dentro dessa sua fala aí, eu só quero, como essa turma é nova, ainda não me ouviu falar, muito, né? Eu só quero lembrar aos que já me ouviram, é o seguinte, eu comecei a investir meu rico dinheirinho na Bolsa com 15 anos de idade, tá? Então, eu vim ao longo, e durante um período da minha vida, eu trabalhei em várias empresas, né? Em várias empresas simultaneamente, então eu pude amelhar um trocado, e esse trocado eu sempre canalizei para a Bolsa de Valores. Então, isso permite esse tal conforto, esse colchão que eu já falei para vocês. Ok. Bom, eu fiz uma simulaçãozinha para a gente entender, com gráficos, como são importantes essas duas variáveis, né? Taxa e prazo. Então, lá embaixo do gráfico, eu coloquei 4 tipos de taxa. Em azul, 0%, quer dizer, é o dinheiro, só o dinheiro que você deposita, né, sem correção alguma. A cor de abóbora, 0,3%, para lembrar o que a renda fixa é em relação a outros. O 0,7%, em cinza, o que seria, digamos assim, lá dos seus primeiros passos na Bolsa, você já consegue ter uma remuneração de 0,7%, 0,8% ao mês, na maioria das vezes, lembrando que às vezes isso vai para baixo, às vezes vai para cima, às vezes sobe muito e às vezes desce muito, mostrei para vocês. Tá? E amarelo, 1% ao mês, que, sinceramente, eu, quando não sabia o que era experiência com Bolsa de Valores,
consultava alguns alunos na aula, se obter 1% ao mês era tranquilo, eles diziam que sim. Hoje eu estou vendo que é realmente razoável, não é fácil, digamos assim, mas é uma meta razoável você obter 1%, 1,2% ao mês, com consistência. Então, qual é a diferença, qual é o impacto que tem prazo e taxa? Repara no grupo da esquerda, onde você tem um prazo de 10 anos, mesmo essas taxas bem diferentes uma das outras, reparem que o crescimento não é muito diferente um do outro. Em 10 anos, que é um prazo muito grande já, ele não é suficientemente grande para a gente ver com muita clareza o impacto dos juros compostos, o impacto da geração da criação de riqueza. Tá? Então, esses R$100, eu não lembro o que esses números aí querem dizer, faltou estudar um pouco mais, professor. Bom, mas pelos gráficos a gente dá para ter uma ideia. 23, eu não vou saber. Está 100 com relação a 23? Não sei. Bom, então repara que, independentemente da taxa, 10 anos não vai ser um prazo muito importante. Quando a gente vai para os 20 anos, repara que o 1% lá do amarelo já começa a despontar. Então, um pouco mais de prazo, com uma taxa alta, já começa a produzir efeitos muito grandes. E no de 30 anos, você repara que o 1% ao mês com consistência leva a um crescimento muito grande. Se não me engano, são ali que 349, são 349% de acréscimo. Tem que ver lá a legenda, eu esqueci. Tá? Então, eu preciso entender isso. Taxa e prazo. Então, eu tenho que entender que tipo de ação, que tipo de fundo imobiliário me dá mais retorno em termos de crescimento, me dá mais retorno em termos de provento, e qual que não dá. E aí, obviamente, me desfazendo dos que não são tão bons e ir em direção aos que são melhores. E aí é só estudar um pouco esse assunto. Qual seria o impacto para vocês, por exemplo, o que R$1 poupado hoje vai se transformar daqui a 30 anos? Eu acho isso aí interessante. Então, R$1 que você tira do seu bolso hoje, daqui a 30 anos, olha o último gráfico lá, a última barra, são R$12 daqui a 30 anos. Não me parece muito, e realmente não é um valor muito grande, né? Então, R$1 vai se transformar em 12 ao longo de 30 anos. Porém, olha a taxa lá, 0,7% ao mês, que não é um rendimento baixo, é um rendimento muito bom. Tá? Então, todo real que hoje você deixa de investir, você está perdendo esses R$12 lá na frente, tá? Quando tiver a minha idade, por exemplo. Então, vai na balada, vai fazer alguma coisa que não estou falando que não deve ir para a balada, mas um dinheiro não planejado para o seu futuro tem esse tipo de performance aí. Cada um que você deixa de poupar são 12 daqui a 13 anos, daqui a 30 anos que você está deixando de usufruir lá na frente, nesse caso aí com um valor equivalente a 12 vezes. Se essa taxa passar de 0,7 para 0,9, esse 12 mais do que dobra, ele se transforma em 25. Então, repara, tempo e taxa são duas variáveis dentro desse contexto de criação de riqueza que você precisa dominar, e você só vai dominar depois que você entrar, alguns meses depois. Você vai levar alguns solavancos, vai ter algumas perdas, vai começar a se acostumar com isso, e você não pode sair dali. Você tem que continuar, você tem que ter um plano, tem que saber o que você está fazendo. Tem 2 livros muito bons que eu vou recomendar lá no final, um canal de vídeo muito bom que eu vou recomendar lá no final. Isso tem que ser religião para você. Você tem que entender o que é o mercado financeiro, o que é o mercado de capitais. O seu futuro depende disso. Tá? Então, eu peguei essa ideia aí de um canal que eu gosto muito de assistir, que ele tem um copo dizendo assim: esta cerveja de $1 são 88 dólares lá na frente. Aí é uma composição bem grande para você fazer um se transformar em 88. Acho que dá 1,2% ao mês. Né? É uma situação dos Estados Unidos. Então, é interessante que ele colocou essa caneca para a gente ver, né, no vídeo. Então, ele gosta muito de dizer, ó, essa cerveja, eu paguei esse $1 por essa cerveja aqui, ela está me tirando 88 lá no meu futuro. Então,
É esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter, né? Com relação à criação de riqueza, eu vou já começar a caminhar para a conclusão. Eu vou ter que abrir essa apresentação em 2 dias, porque ela é muito complexa, tá? Então, eu vou deixar parte para falar depois do marco, que vai vir agora na quinta-feira. Então, vou pegar um pouquinho de tempo das 8 horas, mas não vou demorar, não, prometo. Então, esse processo de criação de riqueza, ele tem que fazer parte desse planejamento da sua aposentadoria, da sua independência financeira, do que você vai ter quando você tiver a minha idade, 50, 50 e poucos anos, ou até menos, 40, 45. Tá? Então, riqueza é o que sobra. Isso, para quem é de contábeis, de novo, estou chovendo numa olhada, mas vai ser uma apresentação para pessoas que não necessariamente são da área financeira. Então, bens, direitos somados menos as obrigações. Isso é o que a gente tem que entender na gestão patrimonial, né? Tudo que eu tenho, menos o que eu tenho de obrigações. Isso é o controle da minha riqueza. Eu preciso ter uma ideia dessa evolução, por isso eu preciso saber essas taxas, por isso eu preciso saber o que me dá mais retorno de crescimento, de proventos. Isso tudo tem que ser um assunto, de uma certa forma, dominado por quem vai investir em bolsa. Tá? Então, é avaliado entre 2 datas, por isso que eu fiz esse corte aí dos investimentos que eu fiz entre 31 de dezembro de 19 e 31 de dezembro de 20. Riqueza foi criada nesse período, né? Um determinado valor que era 11 virou 13, um determinado valor que era 18 virou 9. Então, a riqueza pode ser criada e perdida, mas conforme o tempo vai passando, você vai ver que você vai ganhar riqueza menos do que perder. Então, o teu bolo, o teu patrimônio líquido vai crescer com muito vigor. Tenho certeza disso. As pessoas costumam chamar as ações e os fundos imobiliários, as cotas, de veículos de investimento. Eu gosto muito disso, porque ele vai, é como se você entrasse num carro agora e saísse desse carro 30 anos depois, né? Ele vai conduzir o seu real colocado aqui para ele virar esse gráfico que eu mostrei ainda agora. O seu 1 vai virar 12 ou 25. Então, esses veículos são os tais valores mobiliários, por isso que a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários. Aí eu fui lá no site da própria CVM para o que ela define como valores mobiliários. São títulos, então, ações e fundos imobiliários, a gente pode dizer que são títulos específicos com direito de participação em empreendimentos. Então, quando você compra uma ação, quando você compra uma cota, você se torna dono de algo. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Você está colocando o seu dinheiro numa empresa como a Vale, e quando a Vale aparece na televisão com algum tipo de notícia, aquela notícia é importante para você. Você coloca o seu dinheiro no Itaú, quando o Itaú divulga lucro, aquilo tem que fazer parte da sua vida. É bom que você leia relatórios dessa empresa, né, que você saiba quem é a administração, de onde, como é que o presidente toma a decisão, etc. Então, você está sendo citado como um empreendedorismo de bolsa, né? Pessoas que não abrem o seu negócio porque já entram no negócio que está aberto e que está dando certo. É o caso de algumas empresas lá na bolsa. Então, esses veículos, esses valores imobiliários, os títulos, as ações e os fundos imobiliários, eles têm 2 tipos de presente para você. Tá? Um deles é a valorização, que é o que eu mostrei até agora. Eu não falei de proventos, se não me engano, durante a apresentação isso não entra, não estou tocando nesse assunto, mas você tem coisas que você compra por 1 e vai pegar 12 lá na frente, como eu mostrei no gráfico. Você compra por 1 e vai pegar 25, você compra por 1 e vai pegar 50 lá na frente. Esse 1, ele vai enriquecer e vai chegar a 50, 45, 38, etc. E tem os proventos que você recebe nesse caminho. Então, desde que você é acionista, algumas empresas pagam para você dividendos todos os anos. Então, alguns bons autores que eu tenho lido têm recomendado aí uma média de 6% ao ano. Se uma ação te dá proventos 6% ao ano, ela é muito boa. 6, 7, 8% ao ano, excelente. Tá? Fundos imobiliários, a mesma coisa. A maioria dos fundos imobiliários que eu estava investindo estava em 0,43% ao mês. Fiz uma rearrumação, essa taxa cresceu para 0,7, 0,8 por mês. É muita coisa. Tá? Então,
eu tenho que entender essas duas vertentes diferentes, porém relacionadas, mas são coisas diferentes. O seu dinheiro vai valorizar, vai ganhar riqueza e vai te dar proventos. São duas coisas diferentes. Né? Algumas ações que são boas de proventos são chamadas de vacas leiteiras. Né? Tipo assim, você consegue montar uma carteira previdenciária, como isso é chamado, e tirar dele o seu sustento. O professor Simval acabou de falar agora dos riscos de se manter numa determinada posição alta dentro de uma empresa. Você pode chegar num determinado ponto que esse tipo de preocupação não é importante. O cara começou a encher o saco, você pede para sair da empresa e vai viver pescando, ir na praia todo dia, com base aí na sua independência financeira. Então, entender esse crescimento econômico vindo da valorização dos títulos e os proventos que alguns tipos de títulos dão para você através de renda passiva, fluxo financeiro, como eu disse, o professor Baroni, lá de Goiânia, ele é um dos maiores entendedores de fundos imobiliários. Quando você compra fluxo imobiliário, você está comprando fluxo. Você está colocando dinheiro no empreendimento que vai te dar dinheiro todos os meses, praticamente todos os meses. É impressionante isso daí. Então, são duas coisas que você tem que entender dentro desses títulos diferentes, que são ações e fundos imobiliários. Eles têm algumas coisas em comum, e isso daí vai fazer parte desses cálculos que eu mostrei ao longo do tempo. Então, outra coisa, a importância do processo orçamentário, registros e relatórios eficazes. Para quem é da área de contábeis, para quem é aluno de contábeis, que está aprendendo a fazer a contabilização da empresa, fazer a sua própria contabilização é algo razoavelmente fácil. Quando eu criei essa disciplina, uns 11 anos atrás, eu falei, caramba, dentro de um curso de Ciências Contábeis, onde a gente aprende a fazer diário, razão, balancete, balanço patrimonial, apuração de resultado, fluxo de caixa, origens e aplicação de recursos, isso é muito simples. E realmente é. A consultoria que eu faço, para aí. As pessoas não conseguem pegar os fatos e atos que acontecem dentro da vida, converter isso em valores, né, financeiros, e fazer uma sequência de registro de modo que você possa fazer uma demonstração de fluxo de caixa e, então, tomar decisão. As pessoas não sabem fazer essa conversão dos registros para demonstrações. Então, está aí uma boa oportunidade para você prestar consultoria. O nosso trabalho de transformar o que acontece na empresa em diário, razão, balancete, balanço, DRE, é uma habilidade que a maioria esmagadora das pessoas não tem. As pessoas não fazem demonstração de fluxo de caixa pessoal porque não sabem fazer. Coletam informação, guardam essa informação, fazem um fluxo e tudo, mas não transformam isso num documento de tomada de decisão. Tá aí uma boa oportunidade para você se dedicar. E eu quero dizer sobre esse processo orçamentário exatamente, planejamento, execução e controle. Isso é complexo. Isso é complexo. Tá? É bem provável que a gente... Eu estou começando a verificar o mercado com relação a isso, mas estou pensando em oferecer esse tipo de serviço para as pessoas. Né? Elas me dão os dados, eu volto para elas informação. Esse processamento orçamentário é muito importante. Tá? Então, criação de riqueza. Propósitos devem justificar o valor futuro. Então, vou investir dinheiro para quê? Né? Então, juntar por juntar não é uma coisa interessante. Quanto você precisa hoje para viver? Eu lembro que eu fiz uma pergunta para um aluno, quanto você precisa, se você pudesse estalar o dedo e cair na sua conta, quanto você queria hoje? Aí ele olhou assim para mim, 17 milhões, professor. Falei, caraca, 17 milhões é muito dinheiro. Né? Ele provavelmente não tem uma boa ideia de que 2, 3 milhões já seriam mais do que suficiente. Dobrar isso, 5, 6 milhões, muito mais do que suficiente. Então, de repente, você mirar em 17, 15 milhões pode ser uma meta que talvez você não consiga atingir e fique frustrado. Né? Então, é muito interessante a gente ter um propósito. Para que eu precisaria de 17 milhões? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Professor, só a casa que eu quero comprar, que é igual do governador lá, na época era o Cabral, é 10 milhões, 8 milhões, sei lá. Então, obviamente, ele falou de brincadeira, mas eu preciso ter uma justificativa, um propósito para justificar esse planejamento. Então, estou com 28 anos, vou poupar até os 45 e dali eu espero ter tantos
milhões. Então, eu preciso ter isso. E aí, com esses milhões, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu julgo muito importante, pagar-se primeiro e depois gastar. Normalmente, sem muita dedicação às finanças pessoais, as pessoas fazem o seguinte, recebe, gasta, se sobrar, investe. Quando você vai conseguir investir dessa maneira? Nunca. Tá? Existe uma frase chamada pague-se primeiro. Qual deve ser a sua rotina? Receber a sua renda, tirar o dinheiro que você precisa para investir e depois gastar. Ah, vai ficar enrolado no início. Sim, vai. Eu já passei por isso, acredito que o professor Silval também. A maioria das pessoas que investiram passou por isso. Só que logo depois você se adapta. Se você ganha 8 mil reais por mês e passa para 6, no início você vai se titubear, depois você vai se ajustar. Se você ganha 5, passa para 3, você vai se ajustar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento, como eu disse, você tem que ter um propósito lá no futuro. Você vai colocar isso dentro do seu orçamento, vai fazer o seu dia a dia e vai ajustando ali as suas contas. Então, é muito importante você se pagar primeiro. Parece brincadeira, mas não é. Essa frase é muito importante. A maioria das pessoas perece nisso daí. Recebe o dinheiro, gasta e depois espera sobrar. E normalmente nem sobra, porque muita gente está endividada, então transfere dívida para o mês seguinte, vai embora, entra numa bola de neve e não consegue sair desse reme-reme. Essa frase, galera, é muito importante. Recebe, tira o dinheiro da aposentadoria e depois gasta. Então, há percepções de que é uma questão de escolha. Isso é muito importante. Na última aula do ano, se não me engano, eu falei para vocês de um canal chamado Choose FI, Escolha FI, ou Financial Independence, independência financeira. Aí a gente pode falar assim, caramba, mas é só eu escolher? Eu afirmo para vocês, é só escolher. É uma questão de escolha. A maioria de nós vai ganhar a mesma coisa, um bolo de dinheiro aí equivalente a 7, 8 milhões, já fiz essa conta, ao longo da nossa vida. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Ou vai poupar para 10, 20, 30 anos na frente, ou vai comer, cagar e dar descarga. Entendeu? Então, a gente precisa guardar dinheiro para o futuro com essa ideia de criação de riqueza. Então, é uma questão de escolha. Entende isso? É uma questão de escolha. Você é universitário, jovem, precisa escolher isso daí. E depende muito de disciplina. Então, se você monta um orçamento que você vai destinar R$100 para isso, destina R$100 para isso. Tá? Então, num determinado mês, você não conseguiu 100, foi só 80, você passa esses 20 no mês seguinte. Então, faz 80 no mês, 120 no outro, fechou. Tá? Então, disciplina é uma coisa muito importante. Quanto antes, mais eficiência na criação de riqueza. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento agora para os acadêmicos, no caso de vocês. Muito importante ter alguém alertando isso. Lá na frente, eu vou dizer, uma das coisas que as pessoas sempre falam quando o repórter pergunta, o que você teria feito diferente? Né? A grande maioria delas fala, cara, eu queria ter sabido isso antes. Então, é o que eu estou falando para vocês. Eu comecei na Bolsa com 54, queria começar com 30. Né? Então, você está com 28, 30, entende isso daí. Quanto antes, melhor. Tá? Isso faz muito sentido mesmo. Só quando você está lá na frente e perdeu a oportunidade é que você presta atenção. Por isso que eu vou encher o saco de vocês. E aí, um determinado, eu vou parar por aqui, senão não vou conseguir andar mesmo. Eu queria ter pego a fonte para citar e acabei não conseguindo, mas são 3 passos que a pessoa indicou para o processo de criação de riqueza. E aí eu descaracterizei a frase, tá? Mas essa pessoa recomendou 3 passos que eu achei interessante. Não acredito que seja só através desses 3 passos, mas é uma receita que eu acho que pode dar certo. Primeira coisa, você tem que gastar menos do que ganha, tá? Então, isso vale aí para isso que eu acabei de falar. Então, receber o dinheiro, primeiro se paga, primeiro poupa para a sua aposentadoria, depois você faz o gasto desse dinheiro. Investir 10% da renda de maneira inteligente, isso eu diria que é algo ousado, poupar 7%. Tem alguns autores que falam que na faixa de 5% a 7% é um valor muito bom para você poupar, mas com algum esforço você consegue 20%. E queria lembrar, Gustavo Cerbasi, a maioria de vocês devem conhecer,
poupava em torno de 60%, 70% da renda dele. Tá? O Gustavo Cerbasi é uma exceção, ele ganhava bem, estava no meio dos investimentos, quer dizer, ele trabalhava num banco de investimento, morava com os pais. Então, a única preocupação dele era investir. Pegava o dinheiro dele e investia praticamente tudo. Tá? Então, é interessante a gente ter uma ideia, procurar mais ou menos a galera da sua idade, quanto é que a galera investe mais ou menos e ficar mais ou menos ali em torno disso. E deixar a riqueza crescer. Entrou na bolsa, você vai, na medida que você vai entrando nesse oceano, você vai começando a sentir as ondas, elas vão te jogar para baixo, tá? Então é importante você começar a entender o que a bolsa vai te dar de desgosto para não sair. Ah, não quer saber mais disso. Isso é uma coisa que você não pode fazer, tá? Vai dar vontade de abandonar. Eu mesmo já tentei fazer investimento em ação em alguns anos lá para trás e deixei para lá. Não pode deixar para lá. Você tem que deixar esse processo de criação de riqueza florescer. Infelizmente, vou ter que parar aqui. Estou no meu primeiro item ainda, tá? Eu vou marcar aqui e a gente recomeça na próxima terça-feira desse ponto aí. Eu queria ver se tem alguém com algum tipo de pergunta até agora. E queria lembrar que quinta-feira, pelo menos esse nosso ex-aluno, Marcos Chagas, ele confirmou, ele é um ex-aluno meu, já está hoje no mestrado lá de contabilidade lá na UERJ. Ele é um excelente investidor, jovem, pouco mais velho que vocês, vai dar o depoimento dele de como foi ter tido contato com esse tipo de informação em uns 15 anos atrás. Eu vou começar. Se não me engano, a primeira ação que ele comprou foi uma ação apenas da Petrobras e juntou um bom dinheiro aí, jovem ainda, está praticamente independente financeiramente. Queria saber se tem alguma pergunta que eu possa tentar responder, incluindo o professor Simval. Boa noite, professor. Pedro, do curso de administração. Opa! Na verdade, eu não sei se você vai abordar isso mais para frente, mas eu acho legal tratar de assuntos de descontos que podem acontecer em cima dos investimentos, de imposto de renda, taxa de administração. Não sei se isso vai ser tocado. Normalmente, fundos tratam muito de taxa de administração e taxa de performance, que acabam jogando o investimento para baixo. Para baixo, isso. Pedro, muito importante o que você falou. Imposto de renda eu nunca me preocupei, porque eu só estava preocupado em comprar. O mercado fala de tradear, né? Ou seja, praticar trade, praticar compra e venda. Como eu comecei a acompanhar muito de perto os fundos imobiliários, comecei a ver que o meu rendimento médio de 0,43 era a interação de fundos que estavam me dando 0,8, 0,9 com fundos que estavam me dando 0,1. Falei, quer saber? Desliguei todo mundo que estava abaixo da média, aí fui migrando para os fundos melhores. E aí, consequência disso, eu poderia ter tido ganho de capital, como você falou, imposto de renda eu ia precisar pagar. Só que, como os fundos imobiliários caíram muito, a maioria das movimentações que eu fiz foi de fundos imobiliários que estavam com custo médio lá em cima. Então, a efetivação, né, a venda desse valor para mim, ela se traduziu em prejuízo. Então, foi outubro, novembro e dezembro, agora que eu comecei a fazer isso. Então, não tive essa preocupação, mas já procurei saber, isso que você falou é importante, porque quando a gente faz uma movimentaçãozinha e tem lucro, o imposto de renda tem que ser pago no mês seguinte. Se não me engano, nessa apresentação, que ela é considerada introdutória, eu só toco no assunto, mas está anotado aqui pela sua pergunta, eu vou tratar assim. Posso até trazer uma menina que é muito amiga minha, Ilan, ela também é conselheira comigo lá, e ela entende muito disso aí, ela pode falar. Sobre as taxas do fundo, que também está na sua pergunta, é importante demais. Colocou fundo na frente, eu saio, não quero. Eu tenho fundos, tá? Mas quando eu comecei, por exemplo, eu queria saber um índice que replicasse o fundo Ibovespa, aí eu comprei uma cota do fundo Ibovespa. Queria replicar o fundo americano, comprei uma cota do fundo americano, mas só para acompanhar. Estou com vontade de comprar ouro também, mas é uma cota de R$10, só para saber, na hora que eu for fazer essa aula aqui, eu ter uma referência. Uma referência, um título que varie como para replicar aquilo, tá? Mas todos eles, o que eu podia estar ganhando, estou ganhando aquilo menos 10, 15, 20%, tá? Então,
é muito importante. Porém, para quem está iniciando, Pedro, eu acho importante não ligar muito para isso, porque é iniciante, normalmente com pouco dinheiro, e aí essa diferença de ter ou não essas taxas não vai pesar muito. Então, se você não ganha quase nada, e desse quase nada você tira um pouquinho, você não vai sentir muito. Agora, quando você, como esse meu amigo que eu vou trazer agora, tem muito dinheiro já investido, 1% já começa a ficar muito, assim, fazer muita diferença. Então, a gente tem que crescer na Bolsa com isso que você acabou de perguntar, muito claro. Imposto de renda e taxas que eu pago para administrar. Nessa primeira aula aqui, dessa palestra que eu estou dando, não toco profundamente, tá? Mas como você fez a pergunta, eu vou preparar uma aula só para isso daí, tá? Porque eu vou pegar essa aula que eu estou dando aqui e abrir em mais exemplos. Então, eu devo entrar nisso daí, tá bom? Valeu pela pergunta. Não sei se eu respondi, Pedro. Não, já entendi, mas obrigado. Valeu. Eu tenho só para repisar aí, né? Sim. Conhecer o mercado de capitais faz parte do projeto de vida para quem tem um intelecto um pouco mais desenvolvido, né? Então, se o sujeito não se debruçar para estudar aquilo ali, vai pagar essa conta mais adiante. E com relação ao fundo, pela minha experiência que invisto na Bolsa desde 15 anos de idade, fundo eu fujo como o diabo da cruz. Meu caso. A exceção seria os fundos imobiliários, tá? Que tem esse tipo de coisa por trás deles, ou seja, a gente paga muito dinheiro para eles administrarem, só que é um ramo que está jorrando muito dinheiro, pelo menos por agora. Então, quem quer investir em imóveis tem a condição de comprar participação em shopping center, por exemplo, em hospitais, em escolas, em casas que são alugadas com pouco dinheiro. Então, eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que é um fundo que vale a pena saber que está sendo subtraído. Fundo imobiliário. Fundo de investimento de ação, eu já não gosto muito. Agora, passear na rua é muito importante. Se você der um passeio ali naquele shopping ali da Praia de Botafogo, vai ver um monte de loja fechando. Os fundos imobiliários que que investem em shopping centers foram um dos que mais sofreram aí com a pandemia, tá? Mas, milagrosamente, eles estão demonstrando aí uma recuperação, só que, assim, algumas notícias aí ultimamente, essa segunda onda, terceira onda, países em lockdown, essa coisa toda, afugenta muito esse tipo de coisa. Então, é uma incógnita muito grande saber como os fundos de shopping estão. Tem que ficar esperto. Um dos fundos imobiliários que eu mais tomei na cabeça, porque vendi com prejuízo, estava uma posição muito grande num fundo famoso de shopping chamado XPML, que até está se recuperando. Mas não quis brincar com isso, não. Fui para fundos de desenvolvimento, não me arrependi, está tendo muito mais retorno do que os fundos de shopping. Mas tem muita gente que está apostando em shopping. Então, renda mais variável, né? Mostrei para vocês aí. É um sobe e desce, você tem que ter algum feeling e algum conhecimento sobre isso. Ok? Então, eu vou anotar de onde eu parei, tá? Quem puder, na quinta-feira agora, eu vou tentar começar às 6h30. Deveria ter feito isso hoje, né? Porque é grande esse assunto. Marco Chagas, ex-aluno da nossa FAC, faz mestrado na UERJ, em Ciências Contábeis, é investidor há muito tempo e é funcionário da Petrobras. Assim, meu julgamento, ele é um jovem brilhante em relação a investimentos. Uma pessoa muito agradável. Não percam quinta-feira.